Olá, tudo bem? Sou o professor Marcos Roberto e vamos mais uma vez, tratar de conteúdos ou conteúdo específico, da metodologia, da disciplina Metodologia do Ensino de Ciências para a turma de Pedagogia. Ok? Vamos lá? Então, prosseguindo, conforme os conteúdos que nós vimos anteriormente, método, segundo a palavra método, segundo o professor Libani, ao se dirigir e estimular o processo de ensino em função da aprendizagem, o professor, utiliza intencionalmente um conjunto de ações, passos, condições externas, sejam elas externas, e procedimentos, que é chamado de método. Para Vicente Falcone, um grande administrador de empresa que tem, método é uma sequência de procedimentos necessários para se atingir uma meta. Já para o professor Antônio Severino, entende-se por método os procedimentos mais amplos de raciocínio, enquanto técnicas são procedimentos mais restritos, que operacionalizam os métodos mediante emprego de instrumentos adequados. Então, literalmente, a palavra método significa um caminho para se chegar a um fim, ou, de uma forma bem concisa, método significa caminho, um caminho a se prosseguir, um caminho para destrinchar, vamos dizer assim, para se atingir um objetivo. A escolha do método adequado dependerá da formulação dos objetivos e dos conteúdos de cada disciplina. E, portanto, o método deverá ser particularizado de acordo com a disciplina escolhida e os objetivos do professor ou da professora. Existem diversos tipos de método que podem auxiliar o professor e a professora a traçar esse caminho, dentre os quais se destacam o indutivo, o método indutivo, o método dedutivo, o método dialético e o método hipotético dedutivo. O método dedutivo, numa breve explicação, caminha-se do todo para as partes, ou seja, de uma generalização para uma questão particularizada. Esse método fundamenta-se no silogismo. O que é isso, É um método que, partindo de uma premissa maior, passando por outra premissa menor, e chegando a uma conclusão. Em outros termos, premissa maior mais premissa menor igual conclusão. O que para Aristóteles, seria a conexão de ideias. Exemplos, do método dedutivo. Todo vertebrado possui vértebras. Todos os cavalos são vertebrados. Logo, todos os cavalos têm vértebras. Então, partiu-se de uma premissa maior, todo vertebrado possui vértebras. Depois, mais a premissa menor, todos os cavalos são vertebrados. E conclui-se, logo, todos os cavalos têm vértebras. Outro exemplo, todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Então, premissa maior, todo homem é mortal. Premissa menor, Sócrates é homem. E conclusão, logo, Sócrates é mortal. E também, outro exemplo, todo metal conduz eletricidade. O mercúrio é um metal. Logo, o mercúrio conduz eletricidade. Então, premissa maior, todo metal conduz eletricidade. Premissa menor,
o mercúrio é um metal. Logo, né, a conclusão, logo o mercúrio conduz eletricidade. Aplicações, né, do método dedutivo. Na criminalística forense, né, é onde eles deduz, né, faz o método dedutivo, por que eventual situação ocorreu, né? Então é muito comum. Na literatura, né, também se aplica, por exemplo, né, nos clássicos, né, do Sir Arthur Conan Doyle, né, que foi o criador, né, da obra Sherlock Holmes, né? Então, Holmes, né, ele faz as investigações dele pelo método dedutivo. E também, né, o filme, né, O Cheiro do Ralo, que é um filme nacional nosso, né, brasileiro, que também tem cenas, né, que transmite muito bem esse silogismo, né, esse método dedutivo aí. Fica a dica, né? Agora, o método indutivo, né? O que é isso, né? É o método responsável pela generalização, isto é, parte-se de algo particular para uma questão mais ampla. É o inverso, né? O contrário do método dedutivo, né? Ou seja, é uma questão geral. Por exemplo, estatísticas, né? Na matemática, outro exemplo, retirando uma amostra de um saco de arroz, algo particular, né? Observa-se que aproximadamente 80% dos grãos são de tipo extra fino, uma questão mais ampla, né? Conclui-se, então, que o saco de arroz é do tipo extra fino. Percebam que é o contrário, né, do dedutivo. Outro exemplo, né, pesquisa eleitoral, né, que geralmente se a gente vê na televisão, o Datafolha, por exemplo, faz pesquisa com 2.000 pessoas, né, que é algo particular, né, uma parte menor, e mediante a nossa nacionalidade, os povos brasileiros, conclui-se, né, induz a pensar que todo mundo pensa daquela forma, talvez aí. Também o método dialético, né, que tem a ver com o diálogo, né, dialético tem a ver com isso, né. Então, esse método parte de uma tese. Lembre-se que tese é uma verdade, né, comprovada aí, que constitui uma proposição, né? Proposição tem o seu significado também de proposta, né? Uma proposição considerada verdadeira, né? Tese tem relação com verdade, sendo ela comprovada, né? A qual é contradita por uma outra proposição denominada antítese, né? Então você tem uma verdade, a sua antítese, né? Que é o pensamento contrário. Então você tem duas verdades aí opostas, né? Do embate dessas categorias, né, da tese e da antítese, surge uma síntese, né, que é a conclusão lógica, né, extraída da tese e da antítese. Então, dialética é igual a método de diálogo. Elementos básicos, né, da dialética. Uma tese, né, uma afirmação ou negação, né? Antítese, né, uma oposição à tese, pensamento contrário, vamos dizer assim, e do embate dessas duas surge a síntese, é como se fosse um meio termo, né? Que é o conflito, né, entre a tese e a antítese. Antítese pode ser considerada uma figura de estilo, né? Exemplo, amor e ódio, né? Então, tem amor, ama-se ao mesmo tempo e odeia-se ao mesmo tempo. Viverei para sempre ou morrerei tentando, né? Então você tem um embate aí, né? Amor e ódio, viverei e morrerei. Também as questões de causa e efeito, né? Por exemplo, a radiação solar provoca a evaporação da água. Esta contribui para a formação de nuvens, que por sua vez causa as chuvas, né? Agora, o método hipotético dedutivo foi desenvolvido por Karl Popper, né? E consiste na eleição de hipóteses, né? Então, nós vimos dentro da antítese, nós vimos a antítese, a tese, nós vimos a tese, a antítese e a síntese, né? E também tem as questões da hipótese, né? Dentro
do método hipotético dedutivo. Hipo significa quase, né? Quase uma verdade, quase uma afirmação, né? Ainda está em processo de investigação, está quase chegando lá, né? Hipótese, né? Hipo é quase. Então, devem ser submetidas a testes, né? Que ainda não é a tese propriamente dita, né? Ou a antítese, os mais diversos possíveis. É um método de tentativas e eliminação de erros, né? Por exemplo, os próprios testes de vacinas, né? Antes de aplicar na população, é feito testes, né, nas hipóteses aí que está dando certo, talvez, sim ou não, e conforme o resultado, sendo ele positivo, né, aí sim aplica-se na população, né? Não já se elabora uma vacina e já se aplica, né? Tem que fazer os testes com antecedência, né? Agora, o que ensinar em ciências, né? Então, nós acabamos de ver as questões de métodos, né? Questão de metodologia. Agora, por que se ensina ciência, né? A disciplina de ciências, né? A tendência atual da disciplina é fazer com que o aluno observe, né? Pesquise em diversas fontes, questione, né? E registre para aprender. Por quê? Essa é uma das perguntas que as crianças fazem com bastante frequência. Elas têm curiosidade em saber a origem das coisas e as causas dos fenômenos da natureza, né? E explorar aquilo que lhes parece diferente, intrigante. A disciplina de ciências, quando bem trabalhada na escola, ajuda os alunos e as alunas a encontrar respostas para muitas questões. E faz com que eles, né, e elas também, né, estejam em permanente exercício de raciocínio. Pela importância para a educação, né, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, né, o PISA, exame que mede o nível de ensino em diversos países, de 3 em 3 anos, investiga como os estudantes, né, ou as estudantes de 15 anos estão em relação ao aprendizado desses conhecimentos. Infelizmente, o resultado do Brasil deixa um pouco a desejar, né? Em 2006, por exemplo, o país ficou em 52º lugar, né, de um total de 57 nações participantes. Uma das principais causas, né, apontadas para o fracasso é a maneira de ensinar a disciplina, que muitas vezes é apoiada em concepções equivocadas e não desperta o interesse das turmas. Então, metodologias mais comuns no ensino de ciência. O ensino de ciências dos últimos 50 anos adotou estratégias diferentes. Confira. As questões do tradicional, né, ou tradicionais, né, também chamada de conteudista ou convencional, predominou desde o século XIX até 1950 e, embora não seja considerada a mais adequada para as práticas atuais, ainda é adotada, né, nos dias de hoje, né? Não está se falando que não seja boa ou não tenha sua importância também, né? O tradicionalismo também pelo fato até mesmo de se usar até hoje, né? Mas não é interessante que se use apenas essa, né? O tradicionalista, aí, né? O conteudista, o convencional. E tem seu foco, né? O tradicional tem o seu foco, como, por exemplo, tomar contato com os conhecimentos existentes sobre determinado tema. Qual que é a estratégia de ensino, né? Por exemplo, aulas expositivas, sendo o professor e a professora, né, e o livro didático as únicas fontes de informação. Por isso que não é ideal que se tenha só ela, né, como metodologia, né? Incentivo à memorização de definições, né? A experimentação em laboratório serve para comprovar a teoria. A metodologia tecnicista, né, surgiu na década de 1950, né, para se contrapor à concepção tradicional. Qual que era o seu foco?
reproduzir um método científico, né? E tem, né, como estratégia de ensino aulas experimentais em laboratório, com ênfase na reprodução dos passos feitos pelos cientistas. A metodologia investigativa, né, foi criada por volta de 1970, mesclou algumas características das concepções anteriores, né, a tradicional e a tecnicistas, e colocou o aluno e a aluna no centro do aprendizado. Qual foi o foco? Qual que é o foco? Resolução de problemas que exigem levantamento de hipóteses, observação, investigação, pesquisa em diversas fontes e registros ao longo de todo o processo de aprendizagem. E tem como estratégia de ensino a apresentação de situação-problema, para que o aluno mobilize seus conhecimentos e vá em busca de novos, né, para resolvê-la. E a disponibilização de várias fontes de pesquisa. Bom, as expectativas de aprendizagem em ciências do 1º ao 9º ano, né, do ensino regular ou ensino básico aí, né? As orientações curriculares da Prefeitura de São Paulo, por exemplo, recomendam, entre outros itens, que ao fim do 5º ano os alunos sejam capazes de localizar os órgãos internos do corpo humano, reconhecendo as relações entre as funções biológicas, reconhecer a necessidade de manutenção das atividades básicas do corpo para a preservação da saúde, identificar doenças contagiosas e epidemias, né, que aconteceram na cidade em passado recente, assim como as formas de preveni-las. Comparar elementos físicos e biológicos de ambientes urbanos naturais e transformados, pesquisar os destinos dados, né, aos resíduos sólidos urbanos, né, lixões, né, que são lá os lixões, aterros, incineração, reciclagem, e comparar os benefícios e riscos. Conhecer a importância do saneamento público para a saúde e a qualidade de vida da população. Argumentar sobre as vantagens e desvantagens da utilização de diferentes meios de transportes e também, né, e bem como realizar experimentalmente formas simples e domésticas de tratamento de água, como filtração e cloração, né? Aqui são alguns comentários, né, que se pretende aí. Não podemos nos esquecer da base nacional comum curricular, né, que é o nosso norteador no momento, né? No caso aí, mais conhecida aí como a BNCC, ok? Por enquanto é isso, até a próxima. Forte e caloroso abraço.